Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Esse é o episódio número 2 da série CERN, o portal para o é ou não é, o que está por trás dos bastidores desse grande mistério que é o acelerador de partículas. O que é essa máquina? E vamos começar dando uma olhada aqui em algumas coisas interessantes sobre o acelerador de partículas. Pessoal, tem muitas matérias que têm falado que no momento do seu funcionamento, bem, acontece abertura de portais no mundo, você já está vendo algumas coisas aí, coisas sinistras têm acontecido na Ucrânia, na Suíça, na Rússia, na Alemanha, em vários países. Quando essa máquina começa a funcionar, é notório que alguma coisa anormal acontece na natureza. Isso é fato. Há pessoas que falam que sentem tremores nas localidades, não sei se são teorias, se são verdades, o que a gente vê aqui na internet há muitos relatos. Enfim, uma outra coisa muito interessante sobre isso é que no túnel de São Gotardo eles fizeram a inauguração do CERN e nesse túnel, na proximidade ali, exatamente do túnel de São Gotardo, eles fizeram um grande ritual. E aconteceram coisas extremamente sinistras ali. Vocês veem figuras, se não me engano, teve bode, teve figuras parecidas com aqueles zangbetos, que são, entre aspas, aqueles espíritos africanos que se manifestam e se mexem naquelas roupas de palha, pessoas representadas como se fossem almas ali na frente de um bode e um imenso quadro, alguma coisa assim, um telão representando o outro lado de um portal com olhos observando uma coisa muito sinistra. Dá uma olhada aí para vocês verem por que a administração do CERN faria algo assim. Assista esse vídeo. Alguma coisa anormal está acontecendo por trás dos bastidores dessa grande instalação chamada CERN, que governa o acelerador de partículas. Então, pessoal, olha aí também, na entrada do CERN das instalações tem uma imagem aí de Shiva, o deus da destruição hindu. Qual o propósito de uma máquina que existe para descobrir a vida fazer uma alusão a um deus da destruição? Então, coisas muito sinistras têm acontecido lá. Inclusive, um grande cientista, ele se chama Anthony Pett, ele falou o seguinte nesse pequeno vídeo que você já está vendo aí na tela. O CERN agora admite que está se comunicando com entidades do outro lado. Quem disse é Anthony Pett. Agora, há poucas semanas atrás, que aconteceu esse eclipse que moveu o mundo, movimentou pessoas, teóricos da conspiração, o eclipse do fim do mundo, o eclipse que marca uma nova era. Bem, acredite se quiser, o CERN também fez um grande ritual uma semana antes da chegada do eclipse. Por quê? No vídeo que você vai ver agora, você vai ver um eclipse se formando no fundo e uma imagem vai sobrepondo a outra, aparece uma mulher falando, outra dançando no meio de um ritual e coisas assombrosas sendo mostradas como partículas se formam um eclipse e tal. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Quantum is not only confined to tiny atoms, and the most intriguing aspects appear, where our classical worldview in the form of flat space-time and general relativity intersects with quantum phenomenon at the edge of black holes. A realm that can only be imagined via a language of dance that is no longer continuous, but digitized
discontinuous, fragmented. Dancing Gravity is an experimental performance project on how to imagine and perceive gravity. With the movement of dance, sound, and light, we invited a dancer, a sound designer, and VR artist to collaborate and create a piece for an online audience in the middle of the pandemic. In the scale of a human, today I presented to you a journey that starts 8 years ago. When I first came to CERN, searching for the interconnectivity with everything. Você mesmo acabou de assistir o vídeo e pôde concluir que isso não é normal. E, minha gente, um jornal muito interessante, você pode ver ele já aí na sua tela, esse jornal aqui, ó, ele é um jornal antigo, The Egyptian Gazette. Ele fala que um misterioso objeto foi encontrado em Gizeh, lá em Giza. O portão dos deuses, em Daga. Eles encontraram esse objeto aí, uma relíquia dos tempos egípcios. Nós sabemos que os egípcios se comunicavam com os deuses antigos e usavam portais. Então, eles encontraram isso aí, arqueólogos. Isso foi omitido e escondido. Por quê? Porque, obviamente, isso traz a ideia de um conhecimento que haviam formas de falar com os deuses antigos do outro lado. Então, muitas coisas vêm sendo encontradas. Essa segunda imagem aqui, você vê algo totalmente sinistro, umas pedras gigantes, umas tábuas de pedra, com um ser parecendo um polvo, exatamente trazendo a ideia de que está abrindo um portal e ele estaria se comunicando com humanos. Olha a terceira foto, para você ter uma ideia melhor. Você vê que o ser está ali e mais abaixo está um humano, como se fosse um sentido de invocação ou adoração, bem na frente desse ser, parecendo um polvo. Então, pessoal, coisas muito sinistras têm acontecido. Você está vendo aí também a imagem, o vídeo, já na sua tela, do hotel Katara Tower. Ele foi projetado para se parecer com espadas árabes, né, que teria o selo nacional do Catar. Mas a gente sabe que, na verdade, não é isso. Essa construção é uma cópia de um portal conhecido como Stargate, portal que os antigos se comunicavam com os deuses. E, pessoal, isso nunca foi coincidência, porque em 1920, Egito e Iraque recentemente foram descobertos tecnologias que eles utilizavam para falar de alguma forma com os anjos caídos. É uma construção muito bizarra que leva ao entendimento como se fosse de um portal. E você vê ali, ó, a construção dele parece que é uma máquina por debaixo dele, eu não sei. Então vocês veem outras coisas estranhas que aconteceram. Na Ucrânia abriu-se um portal exatamente quando o CERN começou a funcionar, vocês já estão vendo o vídeo aí, e outras coisas mais sinistras ainda que vêm aparecendo sempre quando o CERN entra em funcionamento. Pessoal, coisas anormais têm acontecido, vocês estão vendo aí que isso não é brincadeira. Não é brincadeira. O que eles escondem por trás dessas máquinas? Nós não sabemos, fazemos uma ideia. E é óbvio que vai chegar um momento que eles vão precisar explicar para a humanidade o sumiço de milhares de pessoas. É óbvio que você talvez acredite no arrebatamento bíblico, se não acredita, independente disso, vai acontecer. E o mais interessante
que um grande ufologista, o Steve McCongreer, ele inclusive é um traumatologista americano, ele é um dos maiores ufologistas do mundo, ele é um cara que acredita na existência de alienígenas, de discos voadores, mas é um cara bem com a mente aberta e ele fala sobre um evento que vai acontecer de uma falsa invasão. Então ele diz que, inclusive, ele fundou o Centro para o Estudo de Inteligência Extraterrestre, é o CET, e ele fala que em dado momento vai haver uma invasão, que uma pessoa, um diretor, ex-diretor da Agência de Defesa e Inteligência dos Estados Unidos, contou para ele que um grupo de pessoas está tomando conta desse problema. É um problema de que a terceira G mundial, você sabe o que eu estou falando, ela será interplanetária, envolvendo outros seres, outros planetinhas. Né? A agenda tem que começar a criar uma narrativa. Então, diante de tudo isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão criar uma suposta invasão alienígena para unir todos os povos, os governos, uma coisa só, porque nada melhor do que ter um inimigo em comum para você, né, tirar a atenção do mundo e o mundo se unir em um só governo. Então ele fala sobre isso aí. Assista esse vídeo, veja o que diz Steve Greer, um dos maiores ufologistas do mundo. Então, agora que você assistiu o vídeo, tire suas próprias conclusões, não sou eu que estou falando. Parece que as coisas estão se alinhando. Um portal precisa ser aberto, vim criaturas de lá para cá e criar-se uma agenda alienígena para ocultar o arrebatamento. Isso é fato que eles farão. E eu acredito, pessoal, que já existe até seres entre nós, andando entre nós, que são anjos caídos, por trás de governantes, de presidentes, por exemplo, esse vídeo do Rei Charles. Gente, isso é muito sinistro. Você vê que os olhos dele, quando amplia a câmera, não condiz com olhos de um ser humano. Você está vendo o vídeo aí na tela? Cara, não condiz. Você vê que não parece com olhos de um ser humano. Então, nós podemos estar vendo pessoas, governantes, que na verdade são anjos caídos. Na Bíblia, eles já falaram com Abraão, eles se manifestaram entre os homens, andaram, comeram, beberam, e as pessoas, se olhassem, não diriam nem que seriam anjos caídos, porque iam falar o quê? Então, pessoal, o que acontece? Isso é real, isso já está acontecendo em nosso meio. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Olhe bem isso aqui. Você já está vendo aí na tela o versículo 2. E abrir anoigo, poço, frer. Tá todas as traduções, a explicação aqui, mas eu vou direto ao ponto que eu quero falar. Abismo, você já viu no episódio 1, que nós falamos que é uma alusão à habitação dos demônios. Subir, ascender, né, a estrela que nós explicamos, né, a estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, fumaça, poço, fornalha, fumaceira, são traduções que nós já tratamos, eu vou direto ao ponto. Então, escureceu-se aqui é escotizo é escurecer. Sol é hélios, luz do dia. Então, escureceu a luz do dia, e o ar, a região atmosférica, a camada mais baixa, é aer. Então, nesse momento, ocorreu um eclipse ou algo que escureceu o Sol, e é o momento da inversão do campo eletromagnético, um momento que abriria-se um portal e viriam essas criaturas para cá. Porque quando a gente pula para cá, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 9, versículo 3. Olha aqui, também da fumaça saíram gafanhotos. Saíram, a palavra até um pouco complexa, eu tenho dificuldade de falar algumas coisas em grego. Então, é alguém que sai de um lugar, deixa um lugar por vontade própria, ser expelido ou expulso de um lugar. Gafanhoto é acris. Acris, gafanhoto, locusta, uma espécie oriental que devastava campos. Então, vão sair espíritos como gafanhotos, a descrição que João deu, parecido como gafanhotos, e eles vão vir para a terra, que é Gai, que é a terra arável, aonde habitam os homens.
vai ser dado a eles poder, que é dado conceder, entregar, fornecer. Poder é exousia, que é autoridade sobre a humanidade, liberdade de fazer o que se quer, licença, permissão, poder físico e mental. Esses seres vão ter a autoridade de fazerem o que querem com os homens. Então, pessoal, dentro disso que eu estou explicando para vocês, o capítulo 9 de Apocalipse, ele apresenta a quinta e a sexta trombeta que são tocadas por anjos. Então a quinta trombeta é tocada e os gafanhotos saem do abismo, essas criaturas demoníacas. Esses gafanhotos possuem poderes sobrenaturais e serão capazes de atormentar os que não têm o selo de Deus na sua testa. Então a sexta trombeta é tocada por 4 anjos que vão ser liberados para mandar para a Tonga da Mironga a terça parte da humanidade. E esses anjos são poderosos, anjos caídos. Então, quando você vê lá as pedras de guia da Geórgia, fala sobre a terça parte da humanidade que vai para a Tonga da Mironga, porque é necessário manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes. Entendeu, pessoal? 500 milhões de habitantes, para que a natureza esteja em harmonia com o homem. Então, esses gafanhotos, pessoal, e eles saem da fumaça que sai do abismo, eles têm poderes como os escorpiões de infligir dor, e vai ser dado o poder de atormentar os homens por 5 meses. Nós vamos falar sobre esses 5 meses mais para frente. Então, galera, isso é um assunto muito sério. O bicho vai pegar aqui embaixo em quem estiver durante esse período da tribulação. Espero que você tenha entendido bem esse vídeo, tenha analisado bem. E na parte 3 a gente vai falar sobre algumas coisas também mais profundas dentro do Apocalipse e vamos também aparelhar algumas coisas dentro do CERN, porque o capítulo 9 continua. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Clique em curtir, compartilhe, passe esse vídeo adiante, comente aí se você está gostando dessa série. Se você quer que eu continue, se você não quer que eu continue, tá beleza, pessoal? Então, desde já, obrigado por você estar aqui conosco. Um grande abraço, até a próxima e tchau!